Não, ele tinha saído. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde. Essa contratação sempre foi uma contratação muito questionável, não pelo aspecto técnico, mas pelas questões físicas que envolvem o atleta. Ontem no canal no YouTube Arnaldo Tironi, o Muricy disse que o jogador se desculpou, pediu desculpas e que eles resolveram aceitar. Essa é a versão do São Paulo, a versão do Muricy é a versão do São Paulo, né? De que ele teria se desculpado. Mas o fato é que, assim, a rescisão não é tão simples. Se o Ramos quiser ir embora, ele tem que acertar com o São Paulo porque ele está rompendo um contrato. E o contrário também vale. Se o São Paulo atrasou o pagamento, é isso? Provavelmente sim. Ele estava sem receber, né, Bruno? Saiu a notícia que ele tinha dívidas com o São Paulo, que não estava... de luvas, não sei se de salário. Mas... Então, se o São Paulo não conseguiu pagar, é pior ainda. Porque, de novo, isso não basta o Daniel Alves, que foi na gestão anterior, né? Por que o São Paulo se mete a contratar um jogador, caso não tenha realmente pago em dia, sem poder bancar? Agora, eu acho o seguinte, para o Carpini, a grande questão do Rames Rodrigues é física. Tecnicamente, gente, ele é um jogador muito acima da média para jogar em qualquer time brasileiro. Se ele tivesse inteiro, fisicamente inteiro, e fosse para o Palmeiras, o Abel Ferreira teria que dar um jeito de colocar ele no time. No Flamengo, a mesma coisa valeria para o Tite, para falar dos elencos aí mais caros, no Atlético, lá com o Scolari, mesma coisa. A gente não pode perder a noção de que um jogador como ele, aqui não tem essa questão, é tudo no si. Se ele reunisse condições físicas, ele jogaria em qualquer clube. Estou falando de um jogador do nível acima. O Renato Augusto fazia a diferença no Corinthians, ano passado. Alguém acha que o Rames Rodrigues joga menos que o Renato Augusto? Pega a carreira dos dois, pô. Mauro, vamos além. O Ganso conseguiu jogar no Fluminense. O Ganso cheio de cirurgia, numa velocidade totalmente... Claro, mas conseguiu jogar. Mas é útil dentro do sistema do treinador e o utiliza. Ele faz o seu papel, faz bem ali quando chamado. Quer dizer, é um coadjuvante o Ganso hoje, né? O Arias é mais importante que ele, o Cano é mais importante que ele. Não, sim, mas ele jogou como titular e a condição física dele é pior que a do Rames. Mas ele consegue compor ali, consegue colaborar com o Fluminense já há algum tempo com êxito. Então ele tem ali o seu papel. Então, assim, a questão é que ele não tem condição física, isso não é novidade, isso aí todo mundo sabe, o São Paulo sabia, obviamente. Jogou pouquíssimas partidas nos seus últimos clubes e atuando em ligas secundárias, Grécia, depois Catar. Eu sempre lembro, o canto do cisne foi no Everton, na Inglaterra. O Ancelotti era o técnico, ele foi jogar na Inglaterra, começou bem lá na Premier League, jogando muito bem. Houve até uma expectativa, olha só o Ramos jogando bem de novo e tal, o time começando bem o campeonato, daqui a pouquinho se machucou. Aí fica 1,5 mês, 2 parado, aí volta, machuca novamente, você tem dor muscular e não consegue jogar. Então o São Paulo contratou um jogador que tem problemas físicos crônicos, que... Agora, tem uma versão que circula, muita gente repete isso, que eu discordo frontalmente, que é assim, não, como é que vai se encaixar no São Paulo? Como é que o São Paulo vai girar em torno do Rames Rodrigues? Estão falando do quê? Que time é esse do São Paulo? A máquina imparável que não pode ser mexida? Cara, se o Rames Rodrigues estiver voando fisicamente, que dificilmente ele pode voar no avião, ele voa, mas em campo, fisicamente, ele está muito longe disso. Mas se por um milagre, amanhã, ele começasse a treinar bem, sem sentir dores, sem ter contusões, à disposição do técnico, seja o Carpini ou seja lá quem for, tem a obrigação de encaixar esse cara no time, gente. O Luciano é um camisa 10 e não cabe o Rames Rodrigues. Peraí, vamos parar para pensar, você não pode perder a noção da realidade. O time do São Paulo não é uma máquina imparável, pelo contrário. Mas não é um time que joga muito de disposição física, Mauro? Marcação, pressão. Então, porque o time de marcação, pressão, não pode ter um cara talentoso. Tem que ter então, o Wellington Rato, tem que ter 10 Wellington Rato. O Wellington Rato é um bom jogador, é útil. Mas peraí, gente, estamos falando do jogador que ele é um craque. Ele só não é um craque de maior dimensão por conta, talvez, de questões dele, que eu não sei como é que é o comportamento dele, a conduta dele, não conheço, mas da parte física, com certeza. Se o Rames tivesse condições físicas, ele jogaria no alto nível muito mais tempo. Muito mais tempo. Ele não é um jogador qualquer, não é um jogador... Ele tem muito mais talento do que a massacrante maioria dos atletas que jogam futebol. Você mudaria a forma do São Paulo jogar para encaixar o Rames? É tarefa do técnico. Isso aí parece aquela frase do Júnior, lá no Sport TV, quando o Flamengo deu o Arrascaeta, o Gabigol. Lembra a frase dele? Deram o Arrascaeta e o Gabigol para ele, mas ele não pediu. Toma aí e se vira. Ele falando do Abel Braga, o amigo dele. Peraí. Deram o Arrascaeta, o Gabigol e se vira? Se vira mesmo, amigo. E era o Gabigol lá atrás, não era o Gabigol agora que não estava muito tempo para jogar bem, a gente vai falar isso daqui a pouco. Peraí, você recebe um jogador como o Rames Rodrigues e ele não consegue jogar, o técnico pode fazer milagre. Mas se ele tiver condições físicas, qualquer técnico tem a obrigação de dar um jeito. Você tem que encontrar um lugar para o cara. Você tem que convencer o cara de que ele vai cumprir o papel. Mas ele na seleção da Colômbia, a Colômbia joga em função dele. O São Paulo não pode jogar em função dele. A seleção da Colômbia pode, o São Paulo não. Por que o São Paulo não pode? Estou partindo de uma situação que é quase fantasiosa, que é o Rames Rodrigues em condições físicas jogando todos os jogos praticamente, o que não existe.
Mas se ele tivesse condições, se ele um dia tiver, o Carpini, sei lá que for, pergunta ao Carpini, o que é mais fácil, trabalhar com o Rames Rodrigues inteiro ou com o time do Água Santa do ano passado, que foi vice-campeão paulista? Pergunta para ele. Você quer o quê? O Rames inteiro, um jogador desse nível, ou os caras do Água Santa, com todo respeito à rapaziada que jogava na Água Santa ano passado? Ora, bola, espera aí, gente. Agora, a questão é essa, é um jogador que fisicamente tem problemas crônicos e não consegue jogar. E o São Paulo não é uma máquina imparável. Fosse um timaço que não parasse... Pô, você fala, cara, o São Paulo tá tão bem, ganha todas as competições. O time que ganhou um jogo fora de casa em todas as 19 rodadas em que saiu de casa no Brasileirão passado, no final contra o Bahia. Muito bem na Copa do Brasil, ganhou e tal, mas não foi uma temporada fantástica. O Dorival não deixou pro Carpini um time sensacional, Não é isso. Claro que não é isso. Então, seja lá o Carpini, fosse o Dorival... se ele tivesse condições e estivesse bem, eu acho que teria a obrigação de buscar uma maneira de colocá-lo no time. E ele teria a obrigação de tentar se adequar à forma de jogar da equipe. Mas ele não consegue. Esse é o problema. Ele não consegue. A gente fala de uma coisa que é algo quase que uma ficção, que é o Rames em condições de jogar regularmente. Então a gente sabe que ele vai entrar no jogo, vai ficar fora de outro. A tendência é essa, salvo uma surpresa incrível, que seria ele ter uma sequência de jogos sem sentir nada. E o técnico podendo contar com ele. Mas isso é praticamente um exercício de ficção. Porque há muito tempo que isso não acontece. Agora, tecnicamente, eu acho que qualquer técnico tem a obrigação de encontrar a maneira de jogar. Eu não concordo muito com a ideia de que, assim, não, o time tem uma forma de jogar, o técnico tem a sua ideia de jogo e o cara não cabe. Cara, se é um grande talento, tem que caber em qualquer atividade humana, gente. Em qualquer atividade humana. Eu já trabalhei com colegas, assim, jornalistas brilhantes, de temperamento difícil. E o chefe incompetente não consegue lidar com ele. Com esse jornalista brilhante, que traz as melhores matérias. É porque ele é incompetente, o chefe incompetente não consegue lidar. Um chefe bom, ele consegue contornar ali o temperamento difícil do sujeito, ele vai trazer as melhores matérias. Os furos, né? Exatamente, notícias. O cara é difícil, o temperamento do cara é difícil, mas algum chefe incompetente não consegue, só trabalha com caras medianos como ele. 2009? O Adriano, a mesma coisa. O Adriano já não tinha aquele shape de antes. Era até um pouco acima do peso, você percebia no visual. Mas ele deu um título brasileiro. Então, esses jogadores que tem, por comportamento, por algum tipo de conduta, são mais difíceis, se são geniais, o cara tenta aproveitar. O caso do Rames não é esse, é físico, ele não consegue jogar regularmente. Então, por que o São Paulo contratou? Deixa eu ver ali o desembarque dele agora, de novo vídeo. O presidente do São Paulo está do lado dele, todo sorridente. Não está? Você adora o Casares. Sim, mas por que contratou um jogador nessa condição? A gente questionou aqui na época. Então vira um problema por isso. Agora, eu não concordo com essa tese de que, não, ele pode, a Colômbia gira em torno do Rames e São Paulo não pode. Na Colômbia, gente, ele consegue jogar? Me parece que ele se prepara para esses jogos, me parece, né? Ele sabe que a data FIFA está se aproximando, e são sempre o quê? 2 joguinhos ali. Então é um tiro curtíssimo, ele viaja, tudo, 2 jogos, acabou, volta. Quando volta para o clube, nem sempre está à disposição, nem sempre está na melhor forma. É isso que o São Paulo tem que resolver agora. Como é que é a conduta dele no treinamento? Como é que é o dia a dia dele? Por que ele não entra em forma? O que acontece? Ele pode entregar mais? Aí o São Paulo tem que ter esse diagnóstico. E aí cobrar dele. Bonitão, você vai continuar com a gente aqui, agora a gente acha que tem que mudar isso. Agora, se ele está fazendo tudo direitinho, como o Muricy falou ontem, lá pro Arnaldo Tironi. Não, que ele treina, ele é legal no ambiente, com o grupo, se ele não consegue jogar, então talvez não tenha nem solução. E aí é um problema, que você vai ficar pagando para um jogador que não vai te entregar porque está sempre fora de combate, ou quase sempre. E aí a gente pergunta, por que o São Paulo contratou? Se já se sabia desse histórico de lesões desse atleta. Ou que o fizesse num contrato que protegesse o clube. Eu faço experiência contigo, você está afim? Eu te pago essa grana, se você jogar, você recebe, se não der certo, eu rescindo o contrato. Pelo jeito não foi assim. Então, eu acho que tudo parte de um erro da diretoria, principalmente da diretoria, por ter contratado um jogador com esse histórico, com esse perfil. É uma pena. O Mauro fala, né, sobre essa situação. Quando o time perdia a bola, é curioso falar isso hoje, né? Sabe quem voltava para compor? Era o Luan. Luan voltava para compor, quem ficava na frente era o Douglas. O Douglas ficava descansando. Aí a bola batia no pé do Douglas e ele criava alguma jogada, jogador criativo, dava bons passos. O Douglas é o que menos corria naquele time do Grêmio. E o Luan, na época, hoje as pessoas veem o Luan de outra maneira, mas ele era jovem ainda, com mais vigor, mais disposição. Isso é assim. Você pode, de repente, ter situações que o Caleri corra, volte, marque e que o Rames descanse. Mas quando a bola bater no pé dele, de repente ele vai pôr o Caleri na cara do gol. O técnico tem que criar um mecanismo para isso funcionar. Essa história de que tem que girar ao redor e tudo, isso não é uma regra, uma lei. Isso aí que as pessoas repetem com base numa ideia de que a Colômbia joga dessa maneira. Mas se a gente tivesse... A questão dele é física. A gente está discutindo em cima de uma ficção, que é o Rames Rodrigues inteiro. Agora, essa história de serve, não serve, me lembra uma história contada pelo Francisco Horta, que foi presidente do Fluminense, na época da máquina, nos anos 70, ele fez várias trocas e contratou vários jogadores, né? E ele contava que o Paulo Emílio era o técnico do Fluminense, e um dia ele chega para o Paulo Emílio, história é boa,
e fala, Paulo Emílio, estamos contratando um jogador fantástico. Aquele jeito do Horta, né? Aí o Paulo Emílio olhando ali, mas quem seria? Um craque, um tricampeão do mundo, um jogador extraordinário. Aí o Paulo Emílio arregalou os olhos, Paulo César Lima, Paulo César Caju, estava na França, estava trazendo de volta o Paulo César Caju. E de fato, um jogador muito acima da média, Paulo César Caju. Aí o Paulo Emílio vira e fala assim, presidente, não precisamos do Paulo César, nós temos o Erivelton, que era ter um bom jogador, que era de seleção de base, tudo, foi útil no Fluminense, mas não dá para comparar, né? Ah, sim, você não precisa do Paulo César Caju. Bem, o Fluminense não precisa de você. Eu vou trocar de técnico. Cara, é mais ou menos isso. Se o Rames Rodrigues está inteiro, você chega pro Carpini, todo respeito ao Carpini, que é um técnico começando a carreira ainda, fala, eu tenho o Rames Rodrigues para você, mas ele está inteiro? Não, agora tá. E ele diz, então, tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. Mário, eu vou voltar para a Rádio Jovem Pan. Rodrigues podendo jogar sempre. Ele vai jogar um jogo que fica fora de 3, aí não tem também Carpini que dê jeito. Como é que você vai fazer o time funcionar se o cara joga eventualmente? E aí talvez ele tenha que pensar numa outra maneira. Ô Rames, você não consegue jogar todos os jogos. Eu vou usar você em alguns fragmentos de jogos. Você pode entrar numa partida, em outra. Você pode ser útil fazendo esse papel. De uma forma ou de outra, se o jogador estiver disposto a colaborar, já que ele agora está numa situação também que ele não pode ficar, né, tirando muita onda, tendo muita marra, depois de tudo que aconteceu, tentar aproveitá-lo, mesmo que seja em alguns momentos, em algumas situações. Agora, você não pode perder a noção de que estamos falando de um jogador muito talentoso, muito acima da média. Esse cara não foi do Porto para o Real Madrid, do Real Madrid para o Bayern, e Copa do Mundo, gol mais bonito, à toa, gente. Só que ele tem questões físicas. Então é isso, né? Eu concordo plenamente aí com o Mauro sobre a questão do Carpini, né? Do Rames Rodrigues e do Carpini. Eu acho assim, cara, se o Rames quer realmente colaborar com o time, quer realmente jogar e tal, cara, ele não vai conseguir jogar muitos jogos. Faz tempo que ele não joga 30 jogos na temporada, gente. Entendeu? Mas, pô, pra jogar um jogo aqui, entrar no segundo tempo depois e tal, se ele pediu desculpa mesmo, porque ele tá disposto. Então o Carpini tem que... Já bota ele pra jogar no domingo. Será que ele tá... Ah, não, mas ele só pode na segunda fase, é mesmo. Então já prepara ele pra segunda fase já. Né? Eu acho que foi isso mesmo, na segunda fase que ele pode entrar, eu acho que eu vi isso. Mas que é um grande jogador, eu concordo com o Mauro. E aí, o Carpini tem que arrumar um jeito. Agora, se o Rames não quiser jogar, ficar com essas paradas que ele tá ficando aí, velho, tem que rescindir, arrumar o dele pra pagar esse cara e mandar esse cara meter o pé. Bela análise do Mauro César. E a primeira, melhor ainda. Se o São Paulo já tá devendo o Daniel Alves. Como é que contrata Rames Rodrigues sem poder pagar? Porque se tá devendo é porque não tá conseguindo pagar. Acho que essa é a minha opinião. Todos querem ir pra Jovem Pan. Link na descrição aí. Vou botar o canal do Mauro César também na descrição aí. Gosto muito do Mauro. Bela análise, valeu? E comenta aí a opinião de vocês aí. Tamo junto. É nóis. Vamos São Paulo.